Saúde agora, os casos de candidíase são mais frequentes durante o verão. E aqui no estúdio eu conto com a participação da ginecologista Júlia Paiva, que vai tirar as dúvidas da turma agora, as dúvidas que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Você ainda pode mandar, tá? É o 991050400. Vai mandando aí suas dúvidas pra gente. A nossa telespectadora, a doutora Rocinete, perguntou se pode manter relação sexual com candidíase e pergunta ainda se o fungo pode passar para o companheiro. E aí, doutora? O ideal é tratar e durante o tratamento não ter relação e só depois voltar a ter relação. Não é que a cândida é uma infecção sexualmente transmissível, mas a região da mucosa do homem pode ser irritada pela presença da cândida, então ele pode precisar de tratamento também. Mas enquanto 3 a cada 4 mulheres vão ter cândida em algum momento da vida, só 20% dos homens. Então é bem mais difícil, porque o órgão é externo, não tem tantas dobrinhas, né? Não tem tanta chance de ter a cândida. Mas alguns homens podem sim, na mucosa mais sensível, ter. Então o recomendado é tratar e só depois ter relação. E se o homem tiver algum sintoma, também precisa procurar um médico para um tratamento. Muito bem. No bloco anterior, naquela parte ali de mitos e verdades, a doutora explicou pra gente que a candidíase não traz cheiro ruim, não é, doutora? E aí a nossa telespectadora diz o seguinte, tá, mas e quando o corrimento tem mau cheiro, o que é que pode ser, então? E quais cuidados tomar? Isso, também é uma situação relacionada à flora vaginal desequilibrada, mas não é o fungo, é uma bactéria chamada Gardnerella, no principal dos casos, e que também exige um tratamento, mas é um tratamento diferente. O tratamento da cândida é com um antifúngico, o tratamento da Gardnerella é com um antibiótico. Então, por isso que precisa uma avaliação médica e não fazer um tratamento em casa, sem uma orientação, porque você pode estar tratando a bactéria ou o fungo de uma forma errada. Sim, muito bem. Agora a pergunta da Sandra Maria. Ela pergunta o seguinte, a candidíase de repetição pode ter alguma relação com problemas intestinais, como o intestino preso, por exemplo? E aí, doutora? Sim, principalmente porque a saúde da nossa vagina está relacionada aos lactobacilos, que são aqueles probióticos que tem, às vezes, nos leites fermentados, né? Apesar que o leite fermentado vem junto com o açúcar, então o leite fermentado em si não é uma forma de prevenção. Mas existem probióticos que podem ser tomados com frequência, até pelo intestino mesmo, e que eles podem, esses fungos bons, né, os lactobacilos bons, que protegem a nossa vagina e nosso intestino, acabam indo também para a vagina. Então, a saúde intestinal, se está desequilibrado, esses lactobacilos no intestino, também tem uma predisposição maior de ter esse desequilíbrio na vagina. Então, tem sim uma relação das duas coisas. Aproveitando, né, esse questionamento da nossa telespectadora, se a má alimentação também pode contribuir para o surgimento da candidíase ou agravar os sintomas, por exemplo? Sim, principalmente relacionado ao consumo de açúcar e carboidrato. Isso porque o fungo adora, é como se fosse o alimento do fungo. Então, eu ter uma alimentação mais regrada diminui a chance de ter crises. Muito bem. Agora, mais uma dúvida agora da Kátia, do João Paulo II. Ela perguntou se os homens também podem ter candidíase e a resposta é sim, né? A doutora já mencionou aqui. Mas ela quer saber se os sintomas são iguais aos das mulheres, doutora. O homem não costuma ter o corrimento, né? Até porque é geralmente na mucosa externa que ele tem os sintomas. Costuma ser vermelhidão e coceira. Certo. Mas sim, o homem pode ter esses sintomas também. Muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, viu? A Iraci perguntou o seguinte: e quando não tratada da forma correta, a candidíase pode evoluir para algum outro problema? Não, a cândida não é uma doença grave que vá trazer consequências à vida da mulher desde que ela não esteja grávida. Na gravidez, sim. Uma candidíase não tratada na gravidez aumenta a chance de ter parto prematuro, de romper a bolsa. Mas a mulher que não está grávida, ela só vai ter a parte chata desse incômodo poder piorar um pouco. A grande questão é que algumas mulheres melhoram parcialmente se não tratarem. Dá uma reequilibradazinha, às vezes no período menstrual muda o pH e dá uma melhorada e ela acha que ficou boa. Certo. Mas se eu não tratar adequadamente, eu posso ter uma recorrência. Por isso que é tão importante procurar especialista. Sem dúvida, não vai adiando não o problema, né? Vamos voltar aí para os nossos mitos e verdades? Solta aí na nossa tela. É possível... Olha, a gente volta a falar sobre verão agora, né? Falamos sobre a questão de biquíni molhado, roupas apertadas. É possível pegar candidíase na areia da praia? Não, não é possível, nem na piscina, a princípio. Na verdade, quando a gente fala de pegar doenças na praia, né, alguma infecção, está mais relacionado não a entrar na piscina do mar, mas vamos dizer, você senta na cadeira que tem um pouquinho de água acumulada. Então, nessas situações que vai estar muito fungo, muita bactéria em uma pequena região, sim. Mas
sentar na areia ou entrar no mar, entrar na piscina, isso não vai aumentar a crise. Tem tanta pergunta aqui que eu acabei perdendo essa, mas eu acho que a gente até já tinha comentado aqui nos bastidores, né, doutora, sobre a questão de usar o mesmo banheiro, por exemplo. Se essa transmissão pode acontecer com essa questão do contato aí. Isso funciona? A princípio, para cândida, não, né? Então, você pode pegar outros tipos de infecção, ou então uma questão mais de pele. Mas usar o banheiro público não vai fazer com que você tenha mais crise de cândida ou não. É mais uma questão de higiene. Então, segurar muito tempo o xixi, não fazer higiene adequada num banheiro público, aí isso sim pode aumentar as crises por mudar a flora lá da região. Certinho. Vamos para mais mitos e verdades? Solta aí na tela pra gente. A candidíase é sexualmente transmissível. A doutora já colocou esse mito aí algumas vezes, né, doutora? Mas isso causa muita confusão nos casais. Porque eles realmente acham que se o homem teve sintoma é porque a mulher pegou de algum lugar. E não, é importante entender que mulheres virgens podem ter, que é uma questão relacionada à flora vaginal e que sim, o homem pode, ao ter contato com esse ambiente desequilibrado, ter sintomas. Mas não quer dizer que a mulher pegou de algum lugar. Ela realmente pode ter isso pela flora dela estar desequilibrada. Certinho. Pergunta aí respondida. Vamos para mais uma tela, mito ou verdade? Coloca aí pra gente. Ou chegamos ao fim? Chegamos ao fim de mitos e verdades, então vamos passar para outro assunto, tá? Kiane, de Mangabeira, quer saber o seguinte, doutora, como é que pode evitar, então, a candidíase, né? Já que a gente está falando aqui de sintomas, de diagnóstico, existem maneiras também de prevenção? Sim, que bom que ela trouxe essa pergunta, né? Pra gente trazer essa dica para todo mundo. Então, a primeira coisa, a saúde vaginal, a saúde íntima. A gente precisa deixar a nossa vagina respirar. Deixar ela muito abafada, muito quente, aumenta a chance de ter infecções e de ter corrimentos, né? Então, usar calcinhas de algodão. Quando estiver em casa, usar shorts folgados, não ficar de calcinha, dormir sem calcinha sempre. Quando for para praia, quando for para academia, usar roupa adequada para esses locais e depois tirar e usar uma roupa folgada. Cuidado também com a alimentação, diminuir o uso de o consumo de carboidratos e açúcares. E se você tem crise de repetição, procure um especialista, porque às vezes a gente precisa de situações ainda mais complexas de tratar. Para vocês terem uma ideia, mais uma curiosidade, é uma situação simples, né? Não traz grandes complicações na vida da mulher, mas é muito difícil de curar. As pessoas querem procurar um ginecologista que vai resolver para sempre esse problema. E não tem como, é uma situação complexa relacionada à imunidade. Então, existem estudos de transplante de secreção vaginal. Aquela mulher que fica 24 horas de biquíni, pegar essa secreção e colocar na mulher que tem crises para equilibrar, trazer as bactérias boas e os fungos bons para equilibrar. Isso ainda está muito longe de chegar na nossa realidade, mas para ter uma ideia de como estamos no nível de pesquisa para resolver esse problema. Mas até agora não temos uma cura definitiva. Até porque é muito comum, né, doutora? Então realmente precisa encontrar várias formas de tratamento. Não significa que a gente vai ter cura, pelo menos não num futuro próximo, né? Mas várias formas de tratamento aí, porque apesar de ser muito comum, é chato, né? É um problema que afeta até a rotina da mulher, a qualidade de vida também, né? Então, sobretudo para que a pessoa tenha mais qualidade de vida. Ainda seguindo aqui no nosso WhatsApp, a Nilda pergunta o seguinte, ela diz que tem cândida de repetição, pelo que eu entendi aqui. E ela pergunta assim o seguinte, o companheiro também precisa usar o mesmo remédio? Porque eu me trato. Depois disso, eu vou ter relação com o companheiro. Ele também precisa usar o mesmo medicamento que eu ou não precisa? Depende. A gente só trata o homem quando ele tem sintoma. Já que não é uma infecção sexualmente transmissível, só precisa tratar se ele está sentindo alguma coisa. E as mulheres, não é uma doença que eu trato para evitar se eu não tenho crises de repetição. Pessoas que têm crise de repetição, existem protocolos para evitar crises. Mas não é recomendado usar qualquer medicação, sempre que eu vou ter relação eu vou usar sem nenhuma orientação médica. Isso pode fazer com que essa flora persista num desequilíbrio ou que você esteja tratando inadequadamente um fungo que seja mais resistente a outros tipos de antifúngico. Então, se foi orientação médica, ela sim segue da forma que foi feita a orientação. Mas o parceiro não precisa, só se ele tiver com sintomas. Certinho. Aproveitando que ela falou aqui sobre a questão de medicação, né? É uma medicação que deve ser tomada para o resto da vida ou somente durante as crises? Como é que é feito esse tratamento? Só durante a crise. Existem tratamentos pela boca, comprimido, existem tratamentos
pomadas, né, que são usados via vaginal. Então, depende da situação, de quantas crises, se é de repetição. Existem tratamentos que é só um dia, uma dose única. Existem tratamentos de 7, 14 dias. Então, tudo isso precisa ser avaliado com um especialista. Se eu preciso associar um outro tipo de tratamento para aquela do cheiro. Então, por isso que a gente realmente não recomenda o tratamento sem uma orientação médica. Certinho. Olha aí, várias dúvidas respondidas, então. Se você quer entrar em contato com a doutora Júlia Paiva, acesse o Instagram dela, @mulher-sem-dúvidas. Adoro esse arroba, inclusive. @mulher-sem-dúvidas, até que ela volte com outras temáticas pra cá. Obrigada, viu, doutora? Maravilhosa, como sempre, uma aula, né? Eu fico assim prestando atenção em tudo que ela fala, então, obrigada pela sua participação. Agradeço o convite mais uma vez. Tá certo, boa semana. Para mudar de assunto, começa hoje.